Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Hugo. Aqui nesse canal a gente fala sobre agroecologia, agricultura, vida no campo e agrofloresta. E hoje eu quero falar sobre a melhor forma para você começar um plantio agroflorestal. Melhor forma na experiência da gente, né? Podem ter outras opiniões, é normal. Mas eu vou te passar cada uma das etapas aqui que a gente faz simplificadamente, né? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o like, se inscreve no canal e vamos lá. Aqui atrás a gente tem uma agrofloresta aqui bem desenvolvida, ela é com foco em limão e manga. Ela está com 2 anos e meio, já está produzindo limão e manga. Claro que pouco ainda, né, pessoal? Mas a gente já começa a colher os frutos. E aqui não foi feito o ideal, mas aqui foi uma boa agrofloresta. Então eu acho que o primeiro passo para a gente fazer uma agrofloresta da melhor forma possível é a gente fazer a famosa correção de solo em área total. Então o ideal é que seja passado um trator, na maioria das situações vai ser um trator com grade. Você vai jogar calcário na área toda, com antecedência, 3 meses antes do seu plantio normal. Então todo o bioma, todo local tem a sua época ideal de plantio para a maioria das culturas, que é o início das chuvas, início da temporada de chuva. Então o ideal é que você consiga 3 meses antes corrigir esse solo, então jogar o calcário. E aí varia um pouco a quantidade de calcário, você pode se informar aí na sua região ou fazer o cálculo, pesquisar na internet. Mas então o primeiro passo é 3 meses antes da gente jogar esse calcário para fazer a correção de solo. Feito isso, a gente no plantio orgânico e agrofloresta a gente tem foco em orgânico. A gente tem visto que é interessante também já entrar com a fonte de fósforo, que no nosso caso é o iorim. Normalmente na agricultura orgânica se usa ou iorim, ou pó de rocha, ou farinha de ossos. Então 3 meses antes também, já que você já vai jogar o calcário, você pode jogar o iorim, ou o pó de rocha, ou a farinha de ossos. E você vai incorporar esse iorim no solo, 30, 40 centímetros pelo menos ali, que é a sua única oportunidade de colocar fósforo lá no fundo, que o fósforo ele não é móvel no solo, pessoal. Então se a gente colocar depois na superfície do solo, ele não vai se aprofundar. Então o ideal seria também, na nossa opinião, entrar com o fósforo também nesse momento. Feito isso, botou o calcário, botou o fósforo, a gente tem visto que como a maioria das terras é degradada, a gente deveria entrar primeiro com a adubação verde. Então você procura um mix de adubação verde, crotalária, milheto, nabo forrageiro, feijão de porco, tem diversas espécies de adubação verde. Você faz um mix com elas, o mais variado possível, quanto mais variado melhor. E vai plantar isso naquela área. Plantou aquilo naquela área, aí com 2, 3 meses, quando vai chegando a sua época de plantio, a época da chuva, ou seja, se você está igual a gente no cerrado que não tem água, o ideal seria irrigar esse plantio para a adubação verde poder crescer. Mas se na sua área ainda chove um pouco, mesmo não sendo a época de chuva, se ainda chove um pouco, normalmente a adubação verde vai. Então ela cresceu, quando a maioria estiver próximo da semente, você vai vir e roçar isso tudo. Então, ou você vem com rolo faca, quem tem trator, grande produtor, que não é o nosso caso, e eu acho que não é o caso da maioria que assiste o canal, ou você vem na roçadeira costal mesmo, roça tudo bem baixinho, e separa esse material, rastela ele ali para o cantinho do canteiro e separa isso. Aí você vai vir naquele solo e preparar o solo para fazer o plantio normalmente.
Quem tem o rolo faca não precisa preparar mais, né? O solo já está solto, passou o rolo faca, beleza. Agora, para a gente que não tem o trator, a gente tem que vir na enxada e tirar um pouco essas plantas, porque senão elas vão rebrotar e vão acabar atrapalhando o nosso plantio. Então a gente faz um preparo ali, revira o mínimo possível e já vem com o resto dos adubos, que normalmente vai ser um esterco, né? Ou uma torta de mamona, a fonte de nitrogênio, porque a gente já colocou a fonte de fósforo, que é o iorim. Se você usou o iorim, você vai ter um pouco de micronutrientes. Se você não usou, eu acho interessante você colocar alguma fonte de micronutrientes. Tem um adubo que chama FTE 12BR, ele tem vários micronutrientes, é interessante no momento do plantio, mas tem outras fontes também. Então nesse momento a gente vai vir com o resto dos adubos todos para a nossa cultura. Então, de acordo com o carro-chefe seu, você vai adubar toda essa área. De preferência também em área total. Se não der, o canteiro inteiro. Se não der, só no local do plantio. E essa terra já vai estar melhor por causa da adubação verde. Vai estar cheia de raiz, ela já vai estar mais grumosa, vai permitir a passagem da água. Tem diversos benefícios pelo plantio da adubação verde. E aí sim você incorpora o adubo, faz o seu plantio, bota as mudas, bota as sementes e usa todo esse material que você roçou para cobrir. Então o canteiro já começa coberto. Aí você veio e plantou todas as mudas no início do período de chuva. Ou seja, você teve um ganho, pessoal, que vocês não têm noção. Esse tanto de raiz da adubação verde que você cortou, todo vai virar matéria orgânica. O que era leguminosa, então feijão de porco e outras espécies que dão vagens, as leguminosas, elas fixam nitrogênio junto com bactérias. E quando você corta, esses nódulos lá cheios de nitrogênio vão ficar disponíveis para as plantas que você vai trazer depois. Então você vai ter um solo nitrogenado, você pode economizar em adubo no nitrogênio, ou mesmo você pode colocar o adubo ali, uma torta de mamona, por exemplo, que vai levar um tempo para se decompor, e as plantas já vão aproveitando esse nitrogênio da leguminosa, então elas não vão demorar para crescer, já vão crescer rápido. E aí quando esse nitrogênio começar a acabar, o seu adubo já vai estar ali, certo? Outra coisa que você pode fazer, se você não vai plantar nada na entrelinha, você já na época da adubação verde, você coloca espécies perenes na entrelinha. Então você pode vir com feijão guandu, que ele vai ficar 2, 3 anos ali crescendo depois da adubação verde. Você pode vir com o capim, mombaça. Você pode cortar esse adubação verde e plantar o capim no momento do plantio do restante, eu acho que é mais simples. Ou pode vir até com o capim junto do resto da adubação verde. Quando você roçar, provavelmente o capim vai estar pequeno e ele vai começar a ganhar das outras culturas. Mas isso é mais arriscado, você testa aí e conta pra gente. Certo? Então se você vai deixar a entrelinha perene, você não precisa revirar a adubação verde que estava ali. Você poderia já ter plantado urucum, você poderia ter plantado ingá, diversas espécies que vão sempre servir de poda ali para você alimentar a sua linha. Pessoal, isso é um ganho assim enorme. O que acontece? Se você entrar com uma espécie exigente, como a gente entra aqui com limão ou com mamão, numa terra que você já fez todo esse trabalho, ele vai sentir bem menos. Então não vão ter doenças, assim, vai ter menos doença, você vai conseguir controlar. Porque a gente aqui, a gente é a favor da produção, que você consiga produzir. Então, se você não quiser usar insumo, não quiser usar defensivos, mesmo que naturais, né? Você tem que trabalhar o seu solo bem para aquela planta chegar num solo em condições adequadas para ela. Senão você vai ter que usar ou você não vai produzir. Então se você quiser vir com mamão, com limão, com o tomate, diversas espécies, as hortaliças todas praticamente, eu te sugiro
que faça esse trabalho no solo antes, com a adubação verde, melhore seu solo primeiro para depois entrar com essas espécies. Você vai ter bem menos problema com doenças e insetos. Aí você pode até ter que precisar bater alguma coisa, mas você vai economizar muito na mão de obra de ficar batendo, pulverizando caldo orgânico ou qualquer coisa, só se você trabalhar esse solo já antes, certo? Aqui na Rica Floresta agora a gente vai fazer todos os plantios dessa forma. Se você tem interesse em ver esse tipo de plantio, segue aí o canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.